Sejam bem-vindos, essa é a nossa primeira aula da Semana de Advocacia de Apoio. E hoje eu vou conversar com vocês sobre umas noções básicas do que vem a ser a advocacia de apoio e como vocês vão montar a estratégia pessoal para trabalhar com esse ramo da advocacia, considerando todos os interesses que vocês têm na atividade. Então, sejam bem-vindos à primeira aula. O método que eu desenvolvi para trabalhar com advocacia de apoio e obter grandes lucros investindo pouco, eu comecei do nada, com R$0 sozinho. Me inscrevi nas plataformas de advogado correspondente. O que eu notei foi que eu não conseguia ter um fluxo grande de diligências capazes de gerar lucros. O que eu tinha era uma cobertura das despesas de deslocamento, alimentação e os pequenos gastos que eu tinha fazendo essas diligências. Mas um lucro representativo a ponto de fazer valer essa atividade eu não tinha no início. Então eu pensei, não, eu preciso aumentar os meus lucros e aumentar a minha quantidade de serviço na área, e eu não vou conseguir isso me inscrevendo só em plataformas de advogados correspondentes. E como eu aumentei a minha lista de clientes, é uma coisa que eu vou ensinar em outra aula. Hoje a gente vai aprender o básico. Primeiro, eu vou dividir essa tarefa da advocacia de apoio em 4 pontos essenciais que vocês têm que determinar e têm que ter conhecimento para poder iniciar nessa atividade almejando coisas maiores do que realizar diligências esporádicas. Esses 4 pontos são o objetivo, o estudo da meta, a organização e a execução. A primeira delas é o objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é o porquê você vai desenvolver essa atividade. Sempre que a gente quer se programar e chegar em algum lugar, a gente vai ter que saber os porquês. Temos que racionalizar em cima daquilo que nós estamos fazendo. Isso é planejamento. Então eu pergunto, por que você quer fazer advocacia de apoio? Se você quer fazer advocacia de apoio para ter algum tipo de lucro no início da sua carreira como advogado, a advocacia de apoio pode te oferecer isso, e basta você se inscrever nos sites de advogado correspondente. Você vai ter um pequeno lucro aí no início, que pode girar em torno de R$1.000. Se você conseguir se inscrever em plataformas suficientes e pegar uma boa temporada de atividade jurídica, mais ou menos esses são os lucros que você vai ter no início. É claro que a gente tem que ter em mente que não é só a plataforma que é uma vitrine. O seu serviço vai ser uma vitrine. E um escritório acaba passando seu contato para o outro. Depois que você entra na plataforma, uma dinâmica se estabelece. Não só da sua relação com as pessoas que vão visitar aquela plataforma, a partir do momento que você desenvolve um bom trabalho, entrega um bom resultado, aquele cliente que acabou te contratando, aquele escritório que acabou te contratando, ele vai passar adiante seu contato para que o outro colega também contrate o seu serviço para fazer advocacia de apoio. A experiência, por sua vez, é uma coisa muito importante, porque através da advocacia de apoio você pode desenvolver atividades que você iria fazer somente se tivesse um cliente específico. Se você é um advogado início de carreira, não tem experiência em audiência e vai ser contratado por um escritório para fazer audiências em massa, então você logo vai adquirir uma experiência em audiências. Se você for contratado, por exemplo, por um escritório que atua no ramo imobiliário, ele vai te contratar para fazer uma série de diligências extrajudiciais, protocolos na prefeitura, visitas no registro de imóveis. Você também vai ter que procurar eventualmente a Secretaria de Urbanismo da sua cidade. Isso vai te dar um know-how da advocacia de apoio fora do ambiente forense. Você vai atuar na área extrajudicial. Mas isso são exemplos do tipo de experiência que você vai adquirir. Por exemplo, se um escritório vai te contratar para você começar a despachar com juízes, então é claro que você vai começar a ter um alto trânsito dentro dos gabinetes. Isso é uma coisa boa, tanto para você quanto para o seu cliente. Então, a experiência é só mais um ganho que você vai ter com a advocacia de apoio.
Então, faltou só a gente falar sobre fidelização e expansão dentro dos objetivos. A fidelização é a forma como vai se desenvolver essa relação com o seu contratante, fazendo com que ela seja duradoura. E isso a gente vai ver mais adiante nas nossas aulas, como que a gente faz para implementar um sistema de fidelização. A expansão representa, dentro dos objetivos, a forma como a qual você vai encarar a advocacia de apoio, a forma como você vai projetar o exercício desse ramo da advocacia ao longo do tempo. Ou seja, se você vai pretender ficar estagnado, fazendo uma advocacia de apoio através das plataformas que não oferece uma possibilidade de você aumentar os seus lucros, ou se você vai para uma prospecção de contratantes mais ativa, uma forma de avançar tanto na quantidade quanto na qualidade do serviço oferecido e também na profissionalização da entrega desse trabalho. Eu falei, temos acima o networking, de um lado os lucros, do outro a experiência, e nós também temos a expansão e fidelização. E aqui você vai se perguntar por que eu quero fazer a advocacia de apoio. Aquele nosso gráfico de elipses, ele vai mostrar exatamente o porquê você quer fazer advocacia de apoio. E cada uma das elipses representa uma razão, uma possível razão para você querer exercer esse nicho da advocacia. Eu já expliquei todos eles, então vocês já estão sabendo mais ou menos as possibilidades que a advocacia de apoio ela traz. Em mente, se é isso que você quer. E agora vocês estão lembrados dessas elipses que contém no nosso material. Primeiro, eu já falei que é o networking. O segundo, a experiência, e nós também temos os lucros. Como eu falei, se você quer se inscrever numa plataforma de advogado e trabalhar só com isso, você vai ter uma média de lucro constante de acordo com as variações de mercado. Ou seja, as temporadas que nós chamamos, que são aqueles períodos do ano em que existe um maior fluxo de contratações de advogados correspondentes. Então você vai me dizer que períodos são esses. Agora eu posso te dizer quais os períodos que não são. Por exemplo, nas férias forenses, onde raramente nós temos alguma diligência para ser cumprida dentro do fórum ou referente a algum processo. O período de férias de meio de ano também é um período meio complicado. Então você tem que se programar, porque nesses períodos sabe que nenhum contratante ou quase nenhum contratante vai entrar em contato com você. Mas se você quer expandir os seus negócios e fazer da atividade de advocacia de apoio uma atividade mais lucrativa do que as plataformas podem oferecer, então você vai ir adiante e vai assistir os outros vídeos que eu vou lançar durante a semana da advocacia. Agora vocês vão ter que se perguntar com muita sinceridade por que vão escolher esse nicho de atuação. Se vocês acham que o interesse de vocês abrange todas as áreas e se encontra exatamente no centro da intersecção entre todas as elipses, então você vai precisar de um método que é exatamente o que eu vou explicar a seguir. E esse método é importante porque você vai precisar sistematizar essa atividade para levar ela a um outro nível de profissionalização. E nessa imagem, vocês já estão entendendo mais ou menos o que eu quero falar. Se uma das suas atividades principais vai ser a advocacia de apoio, você vai precisar do método, porque sem isso, você vai chegar num momento em que não vai conseguir mais crescer dentro desse ramo. O método vai potencializar todos aqueles outros atributos que eu mostrei na outra lâmina. Agora, se você quer desenvolver a advocacia de apoio como uma atividade secundária para complementar a renda, então se encaixa naquela outra hipótese que você pode fazer isso de uma forma esporádica, se inscrevendo simplesmente nas plataformas de advocacia de apoio. É claro que elas são uma boa saída, e eu não disse nada ao contrário. Eu estou dizendo que você pode, inclusive, se quiser chegar a um outro nível de profissionalização dentro da advocacia de apoio, utilizar essas plataformas, e deve utilizar essas plataformas como uma vitrine. Mas, para ir além, você precisa explorar esse mercado de forma mais ativa. Então nós temos essa outra representação, que é a atividade
secundária da advocacia de apoio, mas visando sempre a ampliar a capacidade de oferecer esse serviço e de executá-lo da melhor maneira possível, aumentando assim a sua experiência e obtendo todos os ganhos que eu falei lá na outra lâmina: o network, a experiência, os lucros e a sua expansão profissional. Se você quer desenvolver como uma atividade secundária visando esses objetivos, então você também vai precisar do método. E aqui nesse momento você já deve saber por que quer fazer advocacia de apoio, considerando todos aqueles 4 elementos que eu trouxe. Se você já sabe por quê, então agora vai continuar assistindo as aulas, porque vai ser só sucesso e eu tenho certeza que você vai atingir a sua meta. E é justamente dela que a gente vai falar agora. Para você estudar a sua meta, você vai ter que conhecer quem é que está te contratando, o que ele pensa, quais são os sonhos dele e os objetivos profissionais. Parece difícil, mas nós temos até uma analogia a isso dentro das próprias redes sociais, que seria a persona. Mas você vai montar uma persona que é o seu contratante e você vai tentar satisfazer ele de todas as maneiras possíveis para que você possa fidelizá-lo. E também, através dessa fidelização, alcançar todos os outros objetivos que nós já falamos, que é experiência, networking, lucros, fidelização e expansão. E além de saber quem é o seu contratante, você vai ter que saber qual o objetivo da relação de vocês. Tem que existir uma sintonia. Depois que você estudar o seu contratante, vai ter que saber o que ele está esperando de você e o que você está esperando dele. E essa relação, ela tem que ser uma relação de reciprocidade. Os dois têm que sair beneficiados. Então você está vendo aqui no material sobre o seu contratante o que você precisa saber dele. E aqui eu trouxe uma série de perguntas, que são perguntas exemplos, mas que servem muito bem para você projetar a figura daquele contratante que você deseja manter relações. Então, você vai conhecer mais esse possível contratante e vai saber como buscá-lo dentro do mercado. Porque, logicamente, você já o conhece. E quando eu fiz isso, foi uma coisa muito mágica. Porque eu comecei a trabalhar exatamente como a maioria de todos vocês. Me inscrevi nas plataformas, como eu já falei. Mas eu me senti estagnada, porque não crescia. E eu queria crescer. Então, eu perguntei, quem que eu quero atingir? Eu comecei a ligar desesperadamente para todos os escritórios. O resultado foi que ninguém me ligou de volta. Isso não funcionou. Entrar em contato simplesmente por telefone, dizendo quem você é, que você está prestes a oferecer um serviço para ele, não faz com que ele tenha interesse em contratar você, porque você não está oferecendo para ele o que ele quer. Você precisa saber o que o seu cliente quer para poder vender para ele, para esse outro escritório de advocacia que está precisando de serviço, de apoio, exatamente o seu serviço, que vai ser exatamente aquilo que ele precisa. Mas nunca se esqueça, não passe por cima das suas capacidades no momento. Cresça sempre continuamente, aos poucos. Não tente dar um passo maior do que você pode naquele momento. Mas tenha sempre em mente que você deve ser fiel aos seus objetivos. Então você já sabe quem é o seu contratante, como eu disse. E quando eu fiz isso, foi uma coisa muito transformadora, porque eu consegui enxergar quem eram os clientes que eu queria ter. E aqui, eu vou dizer para vocês, eu trabalhei e trabalho, né, com alguns escritórios grandes do Brasil. Não foi fácil conseguir esse serviço e também não foi fácil manter essa relação com o escritório contratante. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês fizerem um bom trabalho, o retorno vai ser sempre garantido. Eu tinha muito medo de decepcionar o contratante. Eu queria sempre trazer o melhor serviço e eu respondia e-mail e tentava entrar em contato, telefonava, falava e às vezes não era isso que o cliente estava precisando naquele momento. Às vezes ele precisava de um pouco de ausência minha e somente da entrega do serviço. Então, por isso que é importante você entender o seu cliente, porque de repente você não está entregando para ele naquele momento a dinâmica de trabalho que ele necessita.
São coisas que eu só fui aprender realmente na prática. Faça rápido ou no prazo. E é isso. E uma outra dica muito importante, eu já tô avançando algumas aulas, mas é só para você ter em mente o que a gente vai ver mais adiante. Nós vamos falar sobre ferramentas também que vão facilitar o seu trabalho, ferramentas tecnológicas e também capital humano, que são as pessoas que vão te auxiliar a executar esse serviço. E para você saber o quão claro vai ser essa relação entre vocês, é preciso saber de antemão isso. E para isso você vai projetar o que cada um vai ganhar com essa relação. Mas não esquece, primeiro você tem que saber quem é o seu contratante. Já que não entendi essa parte do contratante, não tem calma, eu vou explicar. Você tem várias maneiras de determinar quem vai ser o seu contratante. E para saber isso, você tem que voltar lá nos objetivos. Eu quero, por exemplo, ganhar experiência na área da advocacia do trabalho e trabalhar com grandes escritórios. Então você vai ter que conhecer quem são os grandes escritórios que trabalham com advocacia de apoio e que têm clientes de amplitude nacional, que vão estar eventualmente contratando advogados para fazer diligências com foco sempre na justiça do trabalho. Por exemplo, se você tem um outro objetivo, nossa, eu quero crescer obtendo lucros e expandindo meu negócio. Um exemplo que eu trago disso são as audiências de consumidor dentro do juizado especial. Essas são audiências que você tem um grande volume de demanda, você tem um escritório, ou 2 escritórios, 3 escritórios no Brasil que vão fazer essas diligências e você já sabe quem vai ser o seu contratante, entendeu? Você tem que ter em mente que todos esses passos estão interligados e o passo posterior depende de você estabelecer o passo anterior. Então, para você conhecer o seu cliente, primeiro você vai ter que saber o que você quer, por que você vai fazer advocacia de apoio e quais são os seus objetivos. E uma vez que você já sabe quem é o seu cliente, você vai poder dar mais um passo, saber qual é o objetivo da sua relação com ele. Você tem que saber o que ele precisa, tem que saber o que você pode oferecer para ele, e se você pode oferecer o que ele quer. Você também tem que ter em mente quem vai crescer com essa relação e o quanto vai crescer. E se você, por um acaso, achar que não está lhe oferecendo aquilo que você precisa, você tem que saber direcionar, então, as suas energias e o valor do seu trabalho para aquilo que vai fazer você cumprir os seus objetivos e alcançar suas metas. De repente, aquele cliente que veio através da plataforma para você não é o cliente que vai fazer você alcançar lucros, se essa é a sua meta, mas ele pode ser um cliente que vai te trazer experiência. Se é experiência que você quer, você vai crescer dentro dessa relação e ele também, porque vai usufruir do seu serviço. Pode ser que ele te contrate para atender um cliente dele na região. Você vai adquirir experiência atendendo esse cliente, mas se você fizer um bom serviço e cumprir as determinações do seu contratante, atendendo o cliente de uma maneira boa e trazendo a imagem do seu contratante para dentro daquele atendimento, então a empresa também vai crescer junto. Se você trouxer aquele cliente para dentro da empresa, a empresa vai crescer. É uma relação onde os dois estão crescendo. Você porque está cumprindo seus objetivos e a empresa porque está cumprindo o objetivo de alcançar as metas institucionais dela. Então, para que esse crescimento ele aconteça, essa relação ela tem que ter um mínimo de duração. Então você vai ter que determinar qual vai ser a duração dessa relação. Se vai ser um contrato eventual ou se ele vai se estender ao longo do tempo. É importante projetar isso porque você tem que vender para o seu cliente. Tome as rédeas dessa relação. Ofereça vantagens a ele para que ele se fidelize com você. Tenha isso em mente. Procure sempre oferecer vantagens que façam com que essa relação seja o mais duradoura possível. E é nesse momento que a gente começa a falar de contrato de prestação de serviço a longo prazo. A gente sabe que essa é uma relação civil que se dá entre advogados. Não é uma relação de trabalho, não é uma relação de consumo. Então, tenha em mente que você tem que oferecer o melhor serviço possível para que essa parceria seja mais duradoura e os dois consigam colher frutos maduros dessa relação.
E para isso é sempre muito bom deixar claras as regras que vão reger essa relação de vocês. Para isso é importante um contrato de prestação de serviços. Por mais simples que ele possa ser, às vezes uma mera formalização por e-mail já é suficiente para que se tenha informações a fim de fazer as regras dessa relação. Coisas mais importantes dentro dessa prestação de serviço é você determinar como que esse serviço vai ser executado, quando vai ser pago e como é o meio de comprovação da realização do serviço e qual o meio de comprovação da realização do pagamento. E é claro, dentro dessa formalização, por mais simples que ela seja, é ali que vão constar todas as regras que você precisa saber para poder se organizar na execução. Se você conseguir projetar a execução desse serviço no tempo, você vai poder saber se você consegue ou não consegue entregar para o seu contratante aquilo que ele necessita. E isso é muito importante para a relação dos dois, porque daqui a pouco você não consegue fazer um serviço da maneira correta e aquele cliente, aquele contratante, ele vai acabar entendendo que você não é um bom advogado, que você não prestou o serviço da maneira correta e ele nunca mais vai te contratar. Pode ser que outros escritórios que tenham relação com ele também acabem não te contratando. Então, por isso é importante você determinar se vai conseguir entregar o serviço. E você pode projetar isso através do contrato de prestação de serviço, que é ele que vai trazer todas as regras bem certinhas para você ficar por dentro e poder se organizar. Gostou da nossa aula inicial? Eu espero que tenha sido útil a informação que eu trouxe hoje. E eu quero também deixar claro que as nossas próximas aulas vão ser as mais importantes. Eu não quis fazer uma aula com tudo para não ficar maçante, para que vocês possam refletir e a gente possa discutir também um pouco sobre o que foi dito aqui. Não é exaustivo, é claro que não. Eu tenho um curso especial para quem quer se aprofundar, mas com tudo que eu falar aqui, vocês já vão conseguir aumentar em muito, chegar muito próximo de todos os objetivos que vocês quiserem, claro, se aplicarem tudo que eu falei na aula de hoje. Eu fiz isso no início da minha advocacia e os meus lucros mensais eram em torno de R$3.000 para começar. E isso atuando somente como correspondente de ponta na minha comarca. É possível e você tem que fazer as coisas da maneira correta, ser muito sincero e entender que a honestidade com o seu contratante, consigo mesmo. Bom, eu falei até aqui um pouco sobre cada coisa. É um dos pilares mais importantes da fidelização. Eu vou falar mais adiante durante a semana sobre os pilares da fidelização, mas já lancei um pouquinho aqui do assunto da próxima aula. A nossa próxima aula, já vou deixar combinado, vai ser no YouTube. O link do meu canal tá na bio, é só chegar, clicar ali, se inscrever no canal, que você vai receber uma notificação no momento em que a aula estiver online. Amanhã, terça-feira, vou ter uma live às 9 da manhã, que a gente vai conversar só sobre audiência de apoio. E aí, o tema vai ser um pouquinho aprofundado. E a gente vai conversar sobre o que é preciso para fazer uma boa audiência de apoio. E eu tenho certeza que você, que também faz advocacia por correspondência, vai querer participar e trocar um pouco de experiência comigo. Vai ser muito interessante. Eu tenho muita curiosidade para saber como você faz a sua audiência como advogado correspondente. E eu vou contar para vocês como eu faço a minha. Não percam também que faz parte da nossa programação os posts e também stories que eu vou colocar no Instagram com uma série de dicas. Eu vou colocar no YouTube a nossa aula 2, vai passar para lá. Então, se essa aula tiver cortadinha, resumidinha, vocês já sabem que a aula inteira, na íntegra, tá lá no meu YouTube e vão poder acessar por lá. A aula 2 vai ser direto lá. Então, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, vão ter a informação precisa do momento em que eu colocar a aula lá no meu canal. E essa, a próxima aula, ela vai falar sobre organização e execução. E eu vou mostrar para vocês como isso é essencial para a prestação do serviço,
porque nós temos que ter fluxo na atividade. E para ter um fluxo e você não se perder, eu vou fornecer uma série de materiais entre planilhas, controle de fluxo e ferramentas de informática para o seu serviço ser sempre mais organizado e você poder potencializar a sua atividade como advogado correspondente. E também a execução. O que é a execução? Nós vamos ver na próxima aula o que é execução, mas já vou lançar aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai falar. A execução é como você vai realizar o serviço e quais são as características que vão fazer você executar o seu serviço da melhor maneira possível. Não é só chegar e fazer a diligência, por exemplo, se o seu cliente vai pedir uma cópia, você vai fazer, tirar foto do processo e enviar por e-mail, em 20 e-mails, para o seu cliente. Então, é exatamente isso que eu vou ensinar você a não fazer. Eu vou ensinar você não só a fazer da forma correta, mas também a não fazer da forma errada.